Paz do Senhor Jesus Cristo. Cheio de alegria estar aqui mais uma vez reunido com os irmãos para agradecer e adorar o grande nome do Senhor, porque Ele é todo-poderoso. Desde já, salve a igreja com a paz do Senhor e agradeço a pastora Ana pelo convite, né? Estou aqui não é para falar de mim, é para falar daquele que tudo é, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele já começou a tocar em nosso coração, sim, porque a palavra dele é que vai nos transformando. Cada palavra que foi falada aqui, cada louvor, o Senhor fala conosco, né? E não é a palavra que Ele vem nos trazer, não é a que a gente queira, mas que a gente precisa, que não seja a que a gente espere, mas que a que a gente necessita, amém? E que todos nessa noite possam abrir suas Bíblias em Ezequiel 37, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor. Amém? Amém, oh glória. Vamos falar do vale dos ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. A palavra vai nos dizer assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E ele disse: profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos, deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e cobrirei de pele. Porei a respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. E quando eu falava, ouvi um barulho. E eram os ossos se juntando uns com os outros, e cada um no seu próprio lugar. E quando eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculo, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetiza para o vento e diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido, e a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé, e havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. E o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como os ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel. Diga-lhe que eu, Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, e os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. Amém? Cada um tome seu assento nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta individual nesta noite para cada um de nós, para mim. A primeira pergunta foi para mim, porque a responsabilidade de trazer a palavra, né, foi primeiro para mim aqui. E eu quero fazer uma pergunta: você está no vale ou no deserto? Amém? Porque esse povo aqui, ele foi levado em cativo. Por que o povo foi levado em cativo? Porque o povo, bem do princípio, eles decidiram sempre escolher o que era mal. Quando Deus criou o homem, Ele deu uma ordem. Ele disse: olha, de todo fruto que há no jardim de Deus, vocês podem comer. Mas no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, então vocês morrerão.
E foi isso que o homem fez, a mulher fez, né? Primeiramente a mulher, porque ela comeu e levou para o seu esposo. E daí eles comeram e abriram-se os olhos, né? Abriram o entendimento do homem. E a partir daquele momento o homem foi expulso do jardim de Deus. O homem se afastou da presença de Deus. E mais de 2000 anos atrás o homem vem se afastando de Deus. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bom demais. Porque Ele nos dá chance, né? Deus, Ele nos dá possibilidade novamente. O mundo, Ele não te dá chance de voltar. Mas Jesus, Ele dá. Jesus, Ele vai lá e resgata. Então eu quero te lembrar a meditar nessa noite. Se você estiver no deserto, permaneça aí. Mas se você estiver no vale, eu te convido a sair deste lugar. Porque o deserto, ele é um lugar onde Deus providencia o inexistente para nós. Mas o vale é onde nós, com nossas escolhas, vai morrendo dia após dia. E se Deus não for lá, não entrar na causa para nos tirar, ali mesmo nós morreremos. Deus, quando Ele estava tirando o povo do povo ali dos egípcios, ali, lá daquele cativeiro, Ele disse: Moisés, leva o povo para o deserto. O povo foi para o deserto porque o próprio Deus se encarregou de fazer com que eles não vissem tanta guerra que estaria acontecendo ao redor, tanta matança, tanto sofrimento ali. E Deus poupou o povo de ver aquele sofrimento, até mesmo para o povo não ficar com medo daquilo. Então Moisés foi guiando o povo pelo deserto. O deserto é um lugar onde é árido o terreno, é seco, onde às vezes não há vegetação ou pouca vegetação lá. Então ali é onde o povo sentia fome, né? E você não via pão. O deserto é um lugar onde você sente fome e não tem pão. Sente sede e não tem água. Sente calor e não tem sombra. Mas quando o povo estava aos cuidados de Deus, o povo sentiu fome e Deus providenciou o maná do céu para o povo. O povo sentiu sede, o Senhor providenciou a água para o povo saciar a sua sede. O povo estava com calor, o Senhor cobria o povo com uma nuvem de dia para não se fadigar do calor do sol. E o povo sentiu frio à noite, sentia, porque o deserto é como o clima de Brasília. Às vezes à noite está muito frio. De dia às vezes você pegou aquele calorão, mas à noite sempre vem aquele frescor, aquela brisa fresca. Raramente é muito quente à noite, né? Então o povo, ele estava nos cuidados de Deus. Então Deus providenciou os cuidados para o povo dele. Deserto onde Deus leva o povo dele para lá se encontrar com ele, para lá ver que as coisas impossíveis acontecem em nossa vida. Então Ezequiel aqui nessa palavra, ele profetizou. O povo estava no vale por quê? Por decisão deles, porque o povo foi adorar ídolos, né? O povo foi viver nas suas vontades, o povo foi pecando, o povo foi se desviando de Deus. E quero te dizer nesta noite que não é diferente não. Se a gente não estiver atento, de vez em quando a gente está quase se desviando de Deus. É necessário Jesus ir lá e puxar de novo. Porque o mundo, ele te oferece muitas coisas e isso não vai mudar. O mundo é sedutor e ele está aí, mas cabe nós resistir ao mundo, né? Então nesse vale já não havia mais esperança para esse povo. Ele já estava sem esperança porque ele já estava morto. Eles não estavam mortos fisicamente, porque aqui se fala também de uma restauração, tanto física, né, mas também espiritual, né? Espiritual, ele estava falando do avivamento espiritual. Fisicamente o povo tinha carne como eu e você,
Fisicamente o povo tinha tendões como eu e você. Mas o povo estava sem a presença de Deus. E quando o homem se afasta da presença de Deus, é vale, é morte. Jesus ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus. Jesus ele lá ele teve fome. O diabo veio e disse: tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Deus falou, o que Jesus falou para o diabo? Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo, a primeira coisa que o povo fez foi tampar os ouvidos aqui, porque o povo já não ouvia mais a voz de Deus. Por isso que o Senhor Deus pergunta para o profeta, para o sacerdote. Ele diz: acaso poderão reviver estes ossos? É uma pergunta retórica, porque ele sabia que poderia. O deserto é onde você não vê possibilidade de água, mas no vale sim. O deserto é onde Deus faz o impossível acontecer, mas no vale, o vale geralmente ele sempre é num lugar que é plano, é algo reto. E sabe o que é interessante do vale? Ele sempre está perto da água. Ele sempre corre em rios, perto de rios. O quê? O povo estava perto da água, mas eles não poderiam cavar nenhuma cisterna ali para eles, espiritualmente. Sabe por quê? Porque essa água que o povo precisava, eu estou falando no espiritual, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. E nós precisamos da palavra de Deus. Então eu te digo nesta noite, mesmo se você estiver no deserto lá, Deus cuidando de você, Deus te suprindo. E se você está vendo alguém na tua casa, um filho, um marido, você tem que ser esse profeta de última hora. Você tem que profetizar na vida do seu filho. Olha, o meu Deus que eu sirvo, ele é vivo. O meu Deus que eu sirvo, ele fez a água da rocha brotar. O meu Deus que eu sirvo, ele deu maná para o povo no deserto. E o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que vai te ressuscitar nesses últimos dias, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Você tem que ser boca de Deus na sua casa, assim como esse profeta foi no meio desse vale. Você está vendo que o mundo está sem vida, você está vendo que o mundo está cheio de ossos secos. Nós somos os profetas da última hora. Nós somos esta boca de Deus na última hora. Não desanime, tenha força. Não está vendo? Mas Deus está e Ele pode. O profeta diz: eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Não sabemos, mas Ele sabe, porque Ele é o dono da vida e a última palavra é de Deus. Então nesta noite, profetize na sua casa, profetize na sua vida, profetize no meio do povo, porque você é boca de Deus na terra. Profetiza, fala, osso seco, tu pode reviver através da palavra, porque a palavra ela ressuscita, ela mata, mas ela ressuscita, ela mata para o mundo, mas ela ressuscita para Deus, amém? Aleluia! E eu vou falar dessa glória de um deserto. Por que deserto eu vou falar de novo? Jó ele foi levado ao deserto porque Jó estava pecando? Não. O Senhor, quando o Satanás se apresentou ali, o inimigo da nossa alma adversária, disse, o Senhor perguntou para ele: tu tem visto o meu servo Jó? E ele disse que viu, né? O Senhor disse: é um homem íntegro, temente, obediente, e se desvia do mal. O que ele diz? Ele é assim porque ele tem boa casa, ele é assim porque ele tem bons filhos. O Senhor diz: vai lá, toca, só não permito que tire a vida. E foi isso que o inimigo foi. Ele tocou, ele destruiu as coisas de Jó, fazenda, gado, tudo, matou o empregado, matou os filhos de Jó,
Jó não murmurou. Jó ele não se revoltou contra o nosso Criador. E eu quero te dizer que tudo que aconteceu na vida de Jó foi para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que na vida de Jó tudo foi destruído. Ficou apenas a mulher de Jó. E eu te digo nesta noite que a mulher de Jó ficou para ver o testemunho de Jó, para ver tão grande era Deus na vida de Jó. Porque ela disse: abandona esse teu Deus e morre. E Jó disse: tu falas como fala uma louca. E no último, acho que é Jó 42, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E ele não se levantou, tudo foi restituído na vida de Jó. Tudo. As filhas mais bonitas que teve na Bíblia se fala das filhas de Jó. Que pena eu nasci na família de Jó. As filhas mais bonitas. E Jó teve tudo. Por quê? Porque ele não abandonou Deus. A palavra de Deus estava no coração de Jó. A palavra de Deus, ela precisa estar no meu e no seu coração. Mesmo que as circunstâncias sejam improváveis, que o impossível vai acontecer na minha e na sua vida, nós temos que ter a palavra de Deus em nós. Porque na hora que a gente estiver passando pela aflição, é pela palavra que a gente vai ter força. É pela palavra que a gente vai se erguer novamente. Verdade. Então é a palavra de Deus. Você tem o poder na sua mão e na sua boca. Porque você tem a palavra nas suas mãos e você pode ler. E você tem a palavra na sua boca para profetizar na vida daqueles que não têm mais esperança, na vida daqueles que já estão desenganados. Você é essa esperança através da autoridade que Deus Todo-Poderoso te deu. Amém? Salmo 123 vai nos dizer assim: se eu andar pelo vale da sombra da morte, o que disse o pastor leu aqui? Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, o mundo pode cair em pedaços. Ele vai nos erguer. Ele vai estar conosco. A palavra diz: se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pela água, não se afogará. Por quê? É porque somos fortes? Não. É porque se Ele estiver conosco, a gente vai sobreviver. Aleluia. Amados irmãos, Jesus ele está voltando. Nós temos que nos despertar para poder pregar esse evangelho. Dentro, fora, ao redor, nós temos que pregar esse evangelho. O evangelho da salvação. Irmãos, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus esposos. Não desista dos seus parentes. Não desista de ninguém. Você tem poder nas suas mãos, porque Deus deu autoridade. Deus deu a palavra para nós poder falar e a palavra gerar vida. E a palavra do Senhor, ela gera vida. Esse povo, o templo, né, o povo vai ser levado. O povo foi tirado, né, do seu cativeiro, né? O povo foi tirado. Mas ainda hoje vivemos cativos. Eu quero te dizer, a gente sempre vai viver em meio de cativeiro. Porque Ezequiel aqui, pela palavra que a gente lê, pelo entendimento, ele foi levado pelo povo da Babilônia. Então ele foi, mesmo que ele tinha uma família de renome, talvez, mas ele era cativo. Mas o espírito dele era livre, a alma dele, né? Ele falava da palavra que liberta, da palavra que sara, da palavra que cura, essa palavra que transforma a minha e a sua vida. Mas não queira andar pelo vale da morte. O Senhor levou Ezequiel ali para o vale, porque a mão do Senhor estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus conduziu, onde o cenário já era de destruição, era de morte. O povo estava desligado, porque o Senhor fala: olha, e porém tendões. O povo estava sem ouvir a palavra do Senhor. O povo estava sem músculo,
povo não estava unido. E o Senhor falou que juntaria o povo novamente. Irmãos, o Senhor vai juntar novamente o povo. Porque estamos na igreja que está dispersa. E Jesus ele tem que levantar o povo para poder haver um despertamento. As 10 virgens lá, todas elas cochilaram. Mas quando deu-se meia-noite, ouviu-se o quê? Um clamor. E quem está acordado para despertar a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Mas ele vai usar o homem. Ele vai conduzir o homem. Porque tem que estar alguém acordado para despertar a igreja do Senhor, a noiva de Deus. Amém? Isaías 26, 19 vai nos dizer assim: contudo teus corpos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertei e estais com grande alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz, e a terra dará luz aos seus mortos. A palavra do Senhor vai dizer que o povo vivia numa dessas trevas. E apareceu quem? A luz, que é Jesus. A esperança. A luz para mim e para a sua vida. A luz para mim e para a sua casa. A luz para o povo é Jesus Cristo. E ele está falando aqui que ressuscitaria os mortos. Ele está falando tanto de uma morte física como espiritual. Porque quando Cristo ele morreu, quando o corpo dele foi sepultado, os mortos que estavam ali na sepultura, eles levantaram. E o povo que está dormindo espiritualmente, Jesus também, ele vai despertar. Jesus, ele vai despertar o povo. A igreja de Deus, ela vai receber um avivamento. E eu quero te dizer, amado, que o avivamento não vai ser pão com manteiga, não. Porque o avivamento do Senhor, ele vai ter que dar uma chicotada. E para ele dar essa chicotada em nós, essa chicotada vai doer. Para nós acordar, porque já foi avisado, não é de agora. Muito tempo Deus avisa o povo, mas o povo ainda insiste em querer dormir. Irmão, é necessário nós despertar do sono da negligência, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está voltando. Jesus já está levantado do trono, se há que ele sentou, porque a palavra vai dizer que viu o Senhor à destra de Deus. Eu não sei se fala que estava sentado, mas fala que ele estava à direita. Então Jesus ele está voltando, meus amados. É necessário que nós acordemos para a sua vida. Amém? Joel ele dizia o que? O profeta Joel dizia assim: muitos no vale da decisão. Olha, irmão, naquele dia será um dia de decisões para nós. E é necessário que nós estejamos quando Deus for levar para Ele. Porque estar na decisão é alguém que vai decidir, porque é de acordo com o que a gente fez, irmão. Há tempo de nós retroceder e voltar para Jesus Cristo. Se nós estamos desviando do caminho, volte para o caminho. Aquela semente que fala que umas caem à beira do caminho, é necessário que a semente caia na terra fértil e ela produza semente e produza muitos frutos. E só podemos produzir frutos se estivermos com a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, não tem como haver fruto, não tem como haver avivamento, amado. Clamemos pelo avivamento do Senhor na sua noiva. Porque Jesus Cristo ele está prestes a voltar e não tardará, né? Então o Espírito Santo é quem desperta a igreja. Mas para isso tem que ter alguém acordado. Glória a Deus. Alguém tem que estar acordado para dizer: levanta, igreja amada, a vida, a esperança. Vocês podem reviver a esperança. Ele estava perto de um vale, ele estava dentro de um vale, tinha água. Esta água representa o Cristo. Não tem uma palavra que fala: e a árvore cortada brotará o cheiro das águas. Essa água sem vida é nós. Mas ao cheiro das águas nós iremos, derramar e vamos ser frondosos novamente. Há esperança para mim e para a sua vida. Então não desista, viu?
o Cordeiro de Deus, a ceia do Senhor está preparada e o Espírito Santo é quem testifica, né? Jesus Cristo, é o Espírito Santo que testifica de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, acho que é Apocalipse 22:17, que vai nos dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. E quem quiser venha, né? E tome de graça da água da vida. Então, hora da gente tomar a água da vida. Porque se a gente deixou de beber, é bom que a gente volte a beber da água novamente, né? Porque Jesus, ele está voltando. E se a gente brincar, a gente vai ficar. E a gente não vai ter mais como voltar atrás. Porque estaremos naquele dia no vale da decisão. E ali é cada um conforme o que fizer. É verdade, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem venha. Aquele que ouvir, diga venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Para poder voltarmos para Jesus, temos que ouvir a sua palavra. Temos que dar ouvido. Porque o profeta diz: osso seco, ouve o que o Senhor diz, né? O que Ele está falando. E o que é que o Senhor está falando, igreja? É tempo de nos arrepender. É tempo de voltarmos para Jesus novamente. Porque Jesus, ele pode voltar para nós no arrebatamento. Com alegria seria se Jesus levasse todos nós no arrebatamento. Mas Jesus pode voltar para mim hoje. Pode ser o último culto da minha vida, vendo os rostos aqui dos irmãos e falando de Deus. Pode ser seu último culto. Amanhã, daqui a pouco, ninguém sabe o que pode acontecer em um segundo. Em uma fração de segundo pode acontecer tanta coisa. Meus amados, segure. Pede Jesus para segurar nas suas mãos. Ore, peça Jesus para salvar os filhos. Peça Jesus para salvar o povo. Peça Jesus para salvar os esposos, a nós. Peça Jesus salvação. Peça Jesus perdão. Agora é a hora de jogar a cara no pó, joelho no chão, cara no pó, como diz o outro. E pedir clemência, misericórdia, avivamento, para que Deus derrame do seu Espírito. Amém? E até aqui as mãos do Senhor me conduziram. E eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um. Que essa